1. Amém? Amém? Diz assim, e aconteceu que, tendo decorrido o ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Então, irmãos, veja que o Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, né? E teve algo que pegou e manchou o ministério de Davi. O que manchou o ministério de Davi? Pastor, foi o caso que ele se deitou lá com a esposa do soldado Urias enquanto estava na batalha. Isso foi um dos erros, mas nós estamos vendo uma sequência de erros. A Bíblia fala no verso 11: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra. Então aqui é o primeiro erro de Davi, irmãos. Tem um período em que os reis iam para a guerra para ampliar os seus territórios, e evidentemente aquele que era a parte vencida perdia pedaços do seu território. E aí, irmãos, aqui nós estamos vendo que o Davi já era rei sobre todo Israel, já estava ligeiramente confortável, e aí acontece que chega um dia que o conforto fala mais forte. O primeiro erro dele, ele não foi para a guerra. Nós não temos que escolher guerras, batalhas que nós vamos enfrentar. Irmãos, a Bíblia diz que tudo que vier às suas mãos a fazer, faça com toda a sua força, porque a Bíblia fala que para a sepultura, para onde tu vai, numa obra. Então, enquanto nós temos oportunidade, temos tempo para fazer, temos que batalhar, pelear, guerrear em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala no Novo Testamento que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra o diabo e seus demônios. Se a luta é contra o diabo e seus demônios, eu tenho que batalhar todo dia, porque todo dia, irmãos, vem uma tentação, vem um pecado, vem uma proposta, às vezes do nosso natural. Eu não estou com vontade de hoje na igreja, não estou com vontade de orar, não estou com vontade de ler a Bíblia. Jesus veio, irmãos, não só para nos salvar do império das trevas, mas para salvar nós de nós mesmos, da nossa natureza. A natureza humana, às vezes, irmãos, ela quer um ócio, ela quer a moleza, né? Mas acontece que nós temos que batalhar em nome do Senhor Jesus, né? Então a Bíblia fala que no período em que ele tinha que ir para a guerra, ele não foi. Tem pessoas que estão escolhendo batalhas. É igual um pregador, irmãos, que escolhe igrejas para ir, né? Existem pessoas que falam assim: eu não vou pregar para fulano, porque eu não gosto de fulano. Vou pregar para o ciclano, porque eu me identifico com o ciclano. Que isso? O Evangelho de Deus é para todos. A proposta da salvação é para todos. Jesus morreu por todos, né? É claro que não é pecado. Existem pessoas que você se identifica mais, existem pessoas que você se identifica menos. Então vou me concentrar a força em que eu me identifico mais, que eu tenho mais condições, mais probabilidade de ganhá-las para o Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Então o primeiro erro dele não foi para a guerra. Aí continuando o versículo 11: e enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e todo Israel. O segundo erro, irmãos, ele mandou outro lugar dele. Preste atenção numa coisa: tem batalhas que é só sua, tem batalha que é só minha. Eu posso falar da luta que eu estou enfrentando, que eu estou passando com você, você vai orar comigo, você vai chorar comigo, mas a luta, ela é minha. Existe batalha que ela é sua. Davi falou: vai lá, Joabe, vai lá, meus soldados. Ele não foi nessa batalha. Nós não temos que mandar ninguém. Tem batalha que é nossa, você vence, né? Sozinho, você e Deus. Pastor, mas é um conglomerado grande. Pastor, é uma potência e eu sou um sozinho. Não, você é três. Como três, pastor? Você tem 2 joelhos para dobrar, você e Deus. Você é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Comece a orar em nome do Senhor Jesus. Vença essa batalha em oração. Você sabe quantos anos, irmãos, o Isaac ele orou para ser pai? Ele orou 20 anos. Pastor, eu não quero que demore tanto tempo assim a
a minha bênção de chegar. A sua talvez possa ser que não demore tanto, mas se tiver que demorar, estou falando exemplo de Isaac, para você ver o dever de orar sempre, diz a Bíblia Sagrada, e não desmolecer, e não desfalecer. Nós temos que orar em nome de Jesus. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra demônios, né? Em nome do Senhor Jesus. Então ele mandou outro lugar dele. Até tem a música do Fernandes Lima, né? O cantor Fernandes Lima, né? Tem um crente 6 horas. 6 horas por mim, irmão, que eu estou precisando de muita oração. Tem crente que não pode ver uma igreja aberta, que ele está lá pedindo oração, né? Dessa forma. Ah, pastor, eu não estou conseguindo sozinho, eu vou pedir oração. É errado eu pedir ajuda? Não, não é errado você pedir ajuda. Mas nós não temos que mandar outra pessoa no nosso lugar. Não posso me eximir da obrigação, né? E aí, o que mais? Versículo 1: e eles destruíram todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, cercassem a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. No mínimo, irmãos, era para o Davi estar orando, né? A igreja precisa dessas duas figuras, precisa daqueles que estão na linha de frente, e precisa daqueles, irmãos, que esteja orando, né? Esteja na retaguarda. Existem, por exemplo, a nossa igreja, ela tem aberto prédios físicos, igrejas físicas em outras nações. Aí às vezes manda para lá um pastor, uma família. E sabe, irmãos, às vezes uma coisa é você passar uma semana, um mês, você passeando, viajando, né, num outro país. Uma coisa é você morar lá. É uma cultura diferente, é uma culinária diferente, é um costume diferente, é uma língua diferente, e eles estão lá na linha de frente por amor a Cristo. Nós temos que orar por aqueles missionários que estão em missões, em nome do Senhor Jesus. Você, quando você está estressado, você quer dar um passeio, você vai num shopping, você vai num parque, aí você fala, poxa vida, e quando um pastor que mora em outro país, ele quer passear, ele está condicionado ao que tem para oferecer na sua cidade, no seu país. Às vezes não pode ir muito longe porque ele não consegue voltar no mesmo dia, né? Então tem tudo isso, abrir mão de algo para o Senhor, né? Então a Bíblia Sagrada diz que o Davi ficou em Jerusalém. Era para ele estar no mínimo orando, pessoal. Ele fica lá em Jerusalém. Nós temos que estar orando. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa aí os patrocinadores, o missionário, em nome do Senhor Jesus, e consigamos avançar a igreja de Deus, em nome do Senhor Jesus, porque ela é a extensão do reino de Deus aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Aí o versículo 2: e aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Então, irmãos, a Bíblia fala que aconteceu numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Você vê, irmãos, que o Davi, ao invés de estar orando, ele estava levantando, ele estava dormindo, né? Nada contra, irmãos, se você já se aposentou, já trabalhou, agora você vai curtir a vida, vai descansar um pouco depois do almoço, você tirar aquele cochilão, né? Aquela dormida depois do almoço, é mais do que justo. Só que por que às vezes a capital é capital, o interior é interior? Dependendo do lugar, se você para, irmãos, dentro do semáforo, e você está esperando o semáforo abrir, você demora alguns segundos, as pessoas te empurram, né? Porque a capital não dorme, pessoal. No interior nós temos essa vida gostosa, essa qualidade de vida, né? E o Davi estava lá. Imaginou se o Davi fosse gordão? Estava lá, acordou espreguiçando, se coçando. Irmãos, ele estava caçando o que fazer. Você já viu aquele ditado? Mente vazia, oficina de quem, irmãos? Do diabo. E aí ele estava lá, o que eu vou fazer agora? Acordei agora. Ele estava passeando, procurando o que fazer. Será que um homem chefe de Estado, um governante, um primeiro-ministro, um presidente, um rei, ele não tem o
que fazer, irmãos. A vida desse pessoal é corrida. Tem que ter gente, pessoal, onde vai, né? Por quê? Porque a partir do momento do nosso caso do Brasil, né, que é a República, a partir do momento que a pessoa foi eleita, a segurança dela é a obrigação do Estado Federal, né? Então, será que ele não tinha nada para fazer como gestor público lá da sua nação? Tinha, irmãos, mas ele estava lá passeando, andando, levantando o seu leito, né? Então ele estava dormindo enquanto os seus soldados estavam na batalha. Tem gente, irmãos, dormindo enquanto alguns trabalham. E sabe o que acontece, irmãos? Às vezes você vai prestar um concurso público, você vai concorrer com a pessoa que batalha, e se você está dormindo, irmão, essa pessoa vai engolir você. Sem dó. Por quê, irmãos? Porque a pessoa se preparou. Nós temos que estar nos preparando em nome de Jesus. E aí diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que ele viu do terraço a mulher que se estava lavando. E era essa mulher muito formosa à vista. Aqui está o ponto fraco do homem. O homem, irmãos, ele é explosivo. Ele viu, irmãos, é igual o mesmo poder da dinamite, né? É explosivo na hora, é atrativo. Por isso você tem que falar, não, está amarrado em nome de Jesus. Tira a atenção daquilo, né? Em nome do Senhor Jesus. Essa mulher, irmãos, olha só, ninguém chega e fala assim, eu vou pegar um ônibus aqui, ou um voo aqui, eu vou lá tomar café com o presidente em Brasília. Você não consegue, irmãos, por causa da segurança. Mas ela arrumou um jeito de burlar a segurança. O que ela fez para burlar a segurança, nós não sabemos. Ela queria ser notada, irmãos. É o problema, quando as pessoas querem ser notadas, as pessoas se oferecem. Deixa Deus apontar você em nome de Jesus. A Bíblia fala o seguinte, que o pai dela era soldado do exército de Davi, o marido dela era soldado do exército de Davi, e o avô dela trabalhava no palácio como conselheiro do rei. Ela vai e usa dessa influência para, talvez ela estivesse lá há dias. Não, eu sei que esse horário vai estar lá, ou há meses, né? A Bíblia fala que ela estava lá se lavando, e ninguém em sã consciência toma banho de roupa, irmãos, a menos que a pessoa seja meio doida na cabeça, né? E aí acontece o seguinte, ela estava tomando banho lá, estava se lavando, né? Estava nua, e era essa mulher muito formosa à vista. O ponto fraco do homem é os olhos, e da mulher é os ouvidos, irmãos. A Bíblia fala que hoje, irmãos, você vê que o melhor amigo do ser humano hoje é o cão, era a serpente, que por sua vez, irmãos, andava ereta igual o ser humano. E aí acontece que Satanás incorpora na serpente e fala no ouvido da Eva, Deus mentiu para você, se você comer desse fruto, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, que os seus olhos serão abertos e vocês serão semelhantes a Deus. E aí acontece o seguinte, pessoal, ela vai dar ouvidos à serpente. A serpente não andava rastejando como anda hoje, né? Isso foi a consequência da queda. Deus falou, a mulher vai ter dores de parto, né? E a Bíblia fala que a serpente vai rastejar sobre o seu ventre, e Deus já dá uma profecia. Vai chegar o dia que a raiz da mulher vai pisar na sua cabeça, né? Se referindo a Jesus. E Jesus pisou na cabeça da serpente quando ele venceu Satanás. Então, o ponto fraco da mulher é isso, irmãos. Às vezes você vê, você fala, meu Deus do céu, essa mulher, poxa vida, na minha família, você olha e você fala, caramba, tem 2, 3 faculdades, fala 2 idiomas, é uma pessoa que está preparada para enfrentar o mundo, para brilhar. Aí casou com um cara feio, mas feio que dói. Aí você fala, pastor, moço, não se discute, porque ele é bom de nada. A mulher pode estar brava do jeito que for, o marido fala, bem, eu te amo, desculpa, ainda te dura, mas já amoleceu por dentro. O homem, por sua vez, também, irmãos, ele é atrativo. O que atrai os seus olhos. Nós vimos aqui a respeito de Davi, foi uma sequência de erros. Ele não deixou de ir para a guerra, mandou outro lugar dele, ficou em Jerusalém, que era para estar no mínimo orando. Aí acontece o seguinte, irmãos, ele estava dormindo, e ele vê essa mulher tomando banho. Nesse exato momento, Davi já tinha como esposa Batseba, já tinha a Abigail,
já tinha Ainoã como esposa, já tinha lá uma série de outras esposas que a Bíblia menciona menos o nome delas, né, mas essas se destacaram mais. E aí acontece que, olha o que aconteceu aqui, o versículo de número 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então ele pergunta: quem que aquela mulher tomando banho no jardim? Quem que aquela mulher conseguiu burlar a segurança do palácio? Ah, aquela esposa do soldado seu, Davi. É a esposa do soldado Urias. Então, quando você fica sabendo aquela mulher lá é bonita, é a mulher do fulano, Deus abençoe o casal. Olha que homem bonito, ele é o marido da ciclana. Deus abençoe o casal em nome de Jesus. Ah, pastor, fulano casou bem. Por quê? Porque a mulher põe comida no prato para ele. Pastor, olha que bonito. O marido abre a porta para a esposa dele sair. Não, se a minha esposa esperar eu abrir a porta, coitada dela, porque a nossa vida é corrida, não dá tempo, né? Então, dessa forma, nossa, pastor, ele é muito cuidadoso, ele é muito carinhoso com ela. O meu não. Às vezes o problema é você. Às vezes o problema é você. Que se trocar, colocar o marido cuidadoso, carinhoso do lado da senhora, ou colocar a mulher cuidadosa, carinhosa do lado do senhor, talvez ela desaprende. Você está entendendo? Você tem a mulher que você merece, você tem o marido que você merece, até porque Deus não colocou uma arma na minha cabeça, você vai casar com a região. Não, foi eu que escolhi. Você está entendendo? Você, irmãos, é livre para escolher. Então, para quê? Para você ser feliz na escolha, em nome de Jesus, ora a Deus, né? Para louvado seja Deus em nome do Senhor Jesus. Eu gosto de observar, pessoal, e às vezes eu falo para alguns pais: irmão, tua filha casou bem, parabéns. Por quê? Porque eu vejo, irmãos, o zelo, né? Ah, pastor, vai que tem uns que quer só na nossa frente. Você percebe, irmãos, quem é de verdade percebe quando é de mentira, pessoal. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. E aí, o versículo de número 4. Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada a sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. O Davi manda chamar ela. Então, irmãos, olha como é que o capeta tenta, né? Tentação e tal. Manda chamar ela. Ela veio. E aí eles passam aquela noite lá. E aí diz a Bíblia Sagrada aqui no versículo 5: que a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: eu estou grávida. Puxa vida, e agora? Como é que o Davi, naquela época, a sentença era a morte, né, mulher? Imagina, o soldado, o marido dela está na batalha, aí chega em casa, a mulher está grávida. Então vamos matar, né? Que era a pena daquela época. Mas como que eu vou matar se o executor sou eu que sou o rei, sou eu que sou o causador? Olha que problemão. Irmãos, a melhor coisa é você falar a verdade. Você anda de cabeça erguida, você pode olhar dentro dos olhos de cada pessoa, pessoal. Fala a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. Não inventa, não conta história, fala a verdade, né? Em nome do Senhor Jesus, e pronto. Eu falo a verdade, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque a Bíblia fala que quem mente é do diabo. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira, ele mentiu desde o princípio. Você não precisa de mentira. Às vezes uma mentira pode te ajudar no momento. Às vezes você tem que contar duas, irmãos. Tem que contar duas, uma para tampar a outra, né? E aí ela mandou falar para ele: fala para o Davi que eu estou grávida. Irmão, nós estamos falando aqui, pessoal, daquela época, né? Parece que é os dias atuais de hoje. Você vê que a palavra de Deus, irmãos, ela é vida, né? Então, acontece que ele mandou chamar ela, né? Manchou a vida dele toda, irmãos, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus. E aí o versículo de número 6: então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Então ele começa agora a traçar um plano para esconder essa gravidez, para fazer que o marido dela tenha uma noite com ela, passe um dia lá com ela. Tinha os olheiros que traziam notícia da guerra, mas ele manda uma carta específica: eu quero o soldado Joabe aqui, ou o soldado Urias aqui, Joabe. E aí o versículo 7:
Vindo, pois, Urias a eles, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à sua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei. Quando ele chega lá, o Davi fala: desculpa, como é que está a batalha? Está osso lá, né, irmão? Não está fácil. Faz o seguinte, vai lá na tua casa, veja a tua mulher. Aí o Davi manda presente para a casa do soldado Urias, irmãos. Imagina aquela cesta de presente, de iguarias, de frutas, né? Coquetéis. Enfim, quando ele faz isso, irmãos, né? Versículo de número 8. Depois disso, Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do Senhor. 9. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Olha que soldado fiel, irmãos. O Urias ele não vai para a casa dele, ele dorme lá naqueles que guardam o palácio. Aqueles que estavam de sentinela guardando o palácio, ele falou: aqui que eu vou me alojar, vou ficar por aqui com eles, né? Aí o versículo 10: e fizeram saber isso a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu numa jornada? Por que não desce a tua casa? Davi insistiu segunda vez: vai na tua casa, cara. Versículo 11: e disse Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os seus servos, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. E ele falou assim: olha, a arca de Deus está em tenda, né? O general está lá na batalha, os meus colegas soldados estão na batalha, eu não posso te dar o luxo de deitar na minha casa. Irmãos, nós precisamos ter Urias na igreja de Cristo hoje. Não que ele vai ser traído ou vai ser morto, mas essa fidelidade de Urias. Ele falou assim: como é que eu posso estar deitado na minha casa enquanto os meus colegas estão lutando, estão na batalha? Tem pessoas, irmãos, que se acomodam nos outros, né? Ah, pastor, minha mulher ganha bem, se escora na esposa. Ou às vezes vice-versa: ah, meu marido falou que eu sustento, ele me sustenta, que Deus abençoe. Se você adquirir uma situação mais confortável, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Mas a mulher ajuda no lar, nas outras coisas de casa, né? Em nome do Senhor Jesus. Às vezes tem uns que estão na linha de frente, regaçaram as mangas, estamos indo para a linha de frente, outros estão de braços cruzados. Aonde você tem ficado, irmãos? Nessa seara da evangelização do mundo todo, em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós mesmos nos poupamos. A Bíblia fala que nem o seu próprio filho poupou, né? Então acontece o seguinte: nós temos que estar na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Aí o que mais que diz aqui o versículo de número 12? Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei, Urias, pois ficou em Jerusalém aquele dia. E o seguinte: e Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, embebedou à tarde, saiu a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Quando fala deitar na sua cama, você pode imaginar que ele foi para o quartel com os servos do seu senhor. Davi falou: fica mais 2 dias. A tentação engrossou um pouco mais. Davi era de Deus? Mas foi usado pelo capeta aqui, pessoal, né? Tem pessoas, irmãos, que você não percebe que isso é laço, está usando você. Fala: não, está amarrado em nome de Jesus. Falou: fica mais 2 dias. Aí embebedou Urias. Aí o versículo 14: e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-a por mão de Urias, e escreveu a carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Então olha aqui para mim, irmãos. Naquela época a carta era um pergaminho, era um rolinho, e era selado com o anel do rei. O Davi vai e dá essa carta para o soldado.
porque ele sabia que o soldado não tinha autorização, não romperia aquele lacre. É mais ou menos o seguinte: você derrete a vela, né, coloca lá o anel lá na vela derretida e lacra o papel. Irmãos, mal sabia o soldado Urias que estava carregando para entregar para o seu general a sentença da sua morte. Mas ele foi fiel, pessoal. Ele não sabia o que estava escrito, mas estava carregando a sentença da sua morte na sua mão. E aí, irmãos, acontece que estava escrito lá: coloca ele na maior força da peleja e sai de trás dele para que ele morra primeiro. Então Davi pega, ele adultera e ele planeja a morte do seu soldado pela mão do seu inimigo. E aí, pessoal, acontece o seguinte: o tempo passa-se o luto, o Davi vai em casa com ela, né? E aí, irmãos, acontece o seguinte: ela está grávida, vai passar como se fosse filho meu e tal, dessa maneira está guardada aqui dentro do casamento. Deus manda o profeta lá. E o profeta falou: Davi, o homem poderoso vai matar. Aí ele começa a contar uma historinha, uma alegoria. Olha, tem um homem que tem 400 ovelhas e tem um que tem uma só. Aquele que tem uma só faz o seguinte: ele dorme com essa ovelha do lado dele, ele põe comida na boca dessa ovelha. Esse que tem 400 fez o seguinte: chegou a visita e ele pega e toma essa única ovelha que esse que tinha, toma a força e mata ela para servir de comida para recepcionar as visitas. E o Davi encheu de ira, falou: me fala quem que é esse cara. Por quê? Porque eu vou fazer ele pagar 4 vezes mais. Mal sabia o Davi que ele estava falando a sua própria sentença pela sua boca. Se ele dissesse: não, eu vou perdoar ele, eu vou dar 10 ovelhas minhas no lugar dele, talvez ele seria perdoado. Mas ele falou: esse cara é você, né? Você vai, trama, né? Você aposta da esposa do soldado que estava na linha de batalha, e você trama contra a vida dele, coloca ele na linha de frente para morrer primeiro. Então, irmãos, você vê que não tem coisa que fica sem consequência. Pastor, eu pedi perdão para Deus, Deus me perdoou, me lavou pelo sangue de Jesus Cristo. Amém. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, irmãos, Ele te perdoa, só que tem a consequência do pecado. Tem a consequência do pecado. Você vê o seguinte, irmãos, que ele estava lá, né, o soldado Urias falou: eu não vou dormir enquanto os meus colegas, eu não vou dormir com minha esposa na minha casa enquanto meus colegas estão na linha de batalha, estão na linha de frente. Então, irmãos, nós não podemos dar o luxo enquanto nós estamos na linha de frente. Vou batalhar. Deus vai abençoar em nome de Jesus. 2 Coríntios 12, 13, abra lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Até foi uma mensagem que o missionário postou hoje. Eu não sei se você já se cadastrou para receber uma mensagem todo dia, né, do nosso missionário. 2 Coríntios 12, 13. Eu não vou repetir a mensagem dele, só essa parte assim que falou no meu coração. Capítulo 12, versículo 13 de 2 Coríntios. Olha o que diz aí, ó. Pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoa-lhe este agravo. Então, o que o Paulo disse, irmãos? Ele diz o seguinte: eu não fui pesado a nenhuma igreja, ou seja, eu não dei despesa a ninguém. Ou seja, eu não quero ser um peso para ninguém, né? Em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos ser aquela pessoa mala. O que é a pessoa mala? Aquela que é sempre carregada, sempre transportada, né? Não, em nome de Jesus, ele falou: eu não fui pesado para ninguém, não fui um peso para ninguém, né? Então nós não temos que ser um peso, nós temos que ser soldados da causa de Cristo, da obra de Deus, pregar o Evangelho para que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, pessoal. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos apresentar a Deus